Então, para minha substância ela entrar dentro do equilíbrio, né, ela tem que atender algumas condições para ela poder entrar dentro do equilíbrio. Então, as condições, né, é que ela esteja em estado líquido, gasoso ou aquoso, tá? Então, líquido L minúsculo, gasoso G minúsculo e aquoso AQ minúsculo. Então essas são as condições para que a minha substância ela esteja, né, dentro do equilíbrio. Se ela estiver no estado sólido, tá? Se ela estiver no estado sólido, ela não participa do equilíbrio. Por quê? Porque a sua concentração, quando a substância está no estado sólido, admite que a sua concentração ela é constante. Não participa do equilíbrio químico no caso. Então aqui eu tenho, pessoal, dois exemplos para a gente entender, né, como funciona essa questão, né, da gente confeccionar, né, a fórmula para o cálculo, né, da constante de equilíbrio. Então ela vai ficar da seguinte maneira. H2S está no estado gasoso, 3O2 está no estado gasoso, H2O gasoso e SO2 gasoso. Então vai ficar da seguinte maneira. A constante ela vai ser dada, então aqui eu tenho os meus produtos e aqui eu tenho os meus reagentes. Concentração dos produtos elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Então eu vou ter concentração de H2O gasoso elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 2, vezes a concentração do SO2 gasoso elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 2 também. Tá? Lembrem-se, aqui é um sinal de mais, aqui você passa multiplicando. E dividido pelos reagentes, então eu tenho a concentração do H2S, né, elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 2, vezes a concentração do O2 gasoso elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 3. Então, né, a minha equação para o cálculo da concentração, né, para o cálculo da constante de equilíbrio para o exemplo A, ficaria assim, então. Já no exemplo D, eu tenho substâncias no estado sólido. Lembra que eu falei para vocês, estado sólido não participa do equilíbrio. Então, para que vocês não se confundam na hora de fazer a fórmula, vocês fazem isso aqui, ó. Já elimina essa informação. Então, o cálculo da constante ela vai se dar de que maneira? Concentração dos produtos, no caso só tem o CO2, elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Como aqui na frente está tudo 1, eu deixo elevado à potência 1, dividido pela concentração dos reagentes elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Novamente, como aqui é 1, então concentração do CO fica 1. E esta, pessoal, é a fórmula para o cálculo da constante de equilíbrio para a letra D. Bom, em relação às constantes de equilíbrio, nós temos constantes que elas variam de acordo com o tipo de situação. Então, se eu levar em consideração a concentração, né, se eu levar em consideração a concentração apenas dos meus elementos, né, da reação, eu vou ter o que eu chamo de Kc. Se eu levar em consideração a pressão parcial, né, a pressão do gás, né, no caso, eu vou ter o meu Kp, tá? Então Kc, Kp. Para eu poder usar o Kp, eu preciso que a substância ela seja gasosa, tá? Eu posso ter também se levar em consideração a ionização da água, eu tenho o Kw, né, que é a constante de ionização da água. Tenho também, se eu estiver analisando o pH, uma substância ela for ácida, então eu tenho o meu Ka, né, que é a constante para os ácidos. Se for uma substância básica ou alcalina, eu tenho o Kb. Se eu estiver analisando a solubilidade de um sal, eu tenho o Kps. Então vejam que o cálculo ele é basicamente o mesmo. A maneira como eu calculo é basicamente a mesma em todos os casos. O que muda é o que eu estou analisando em cada situação. Por exemplo,
Eu calculei os meus dois exemplos, né? Tanto a letra A como a letra D, calculei em consideração a concentração, porque esse símbolozinho colchetes aqui, ó, quando se fala concentração, você anota esse símbolo aqui, ó, tá? Esse colchetes aqui. Quando você fala de pressão, você coloca entre parênteses. Então, para mim escrever o Kp, né? Se eu quiser escrever o Kp, eu vou fazer da seguinte maneira. O Kp ele vai ser igual a pressão do H2O elevado ao seu coeficiente vezes a pressão parcial do SO2 elevado ao seu coeficiente divididos pela pressão do H2S elevado ao seu coeficiente vezes a pressão do O2 elevado ao seu coeficiente. Vejam o que mudou de uma para outra. A ordem dos elementos continua sendo a mesma. Agora o que mudou foi a maneira como eu representei, mas a simbologia é exatamente a mesma, tá? Então é isso aqui que eu quero que vocês prestem atenção, né, quando a gente vai trabalhar com constante de equilíbrio químico para as nossas substâncias, então.